Boa noite, graças a Deus vamos mais uma vez nos encontramos aqui, vamos ouvir uma musiquinha e vamos, não adianta estar falando, não tem ninguém online ainda nessa hora, então vou botar uma musiquinha aqui, depois a gente conversa. Entrou gente? Marcando o pessoal então. Marcar o Henrique, o pastor Alexandre. A mãe, vou marcar. Amém. Graças a Deus, santo é o Senhor. Só vou entrar aqui para marcar, para compartilhar a live. Você pode ir compartilhando, você pode ir chamando as pessoas para participar junto conosco. A Nani já tá aí, já tá marcando bastante gente. Pastora Nani, que bom tá aí. Você pode ir compartilhando. O Nuno tá aí já. Nuno. Agora é Ivan, voltou, né? Tá Ivan Nuno agora. Tadeu, na avó. Compartilhar. Compartilhar. Boa noite, vó. Boa noite, mãe. Que bom que tu tá aí. Descartar, deixa, cara, eu sou uma tristeza. Compartilhar. Agora Fábio Rita. O Fábio, ó. Que bom que tu tá aí, Fábio. Participem. Já vamos conversar. Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhei. Compartilhado. Então tá, gurizada, vamos pro nosso estudo. Nós estamos nas terças-feiras, a gente estuda o Sermão do Monte e hoje não vai ser diferente. Nós já estudamos até o 32, nós estudamos semana passada o 31 e 32, que era a respeito do divórcio.
Essa semana nós vamos estudar do 33 ao 37. O bom é quando a gente pega um bloco grande assim, pô, aí nós vamos conseguir falar 4 versículos hoje aqui. Nós vamos falar a respeito de juramento. Não é um assunto tão empolgante, tão problemático que nem o da semana passada, mas como a gente diz, quando a gente está fazendo a exposição da palavra, quando a gente está fazendo a exposição de um texto bíblico, a gente não pode pular versículos, né? Então nós temos que falar de versículo por versículo. A lei mosaica, ela não proibia nem a prática de juramento, né? Então, até o contrário, as pessoas... juramento para a gente tem... Tá sujo meu óculos aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Traduzido na lei hebraica, juramento é uma declaração juramentada. É alguém que promete e fala que vai fazer ou não vai fazer alguma coisa. Ou seja, isso é um juramento. Eu vou fazer tal coisa, eu não vou fazer tal coisa. Olha, tu consegue dar uma limpada? Deixa assim. Tem um troço aqui que eu não estou conseguindo tirar. Então assim, os hebreus, para os hebreus o juramento certo tinha um sentido. Ele tinha um ato religioso, né, que envolvia Deus. Ele tornava Deus partícipe. Quando eles juravam, eles colocavam Deus como partícipe daquilo. Então, eles falavam assim, vamos fazer tal coisa em nome de Deus. Nós vemos no Velho Testamento muitas partes que falam a respeito de juramento, né? Nós vemos, eu anotei alguns aqui, depois se vocês quiserem a gente passa, em Gênesis 14, 21, 31, 53, Deuteronômio 6, 13, Juízes 21, 7, Jeremias 12, 16... E teve vezes até que Deus fez juramento para o povo de Deus sobre o próprio nome dele. Isso nós vemos em Gênesis 12, 16, em Ezequiel 17, 16, em Sofonias 2, 9. É Deus fazendo o juramento sobre o nome dele mesmo, ele jurando em nome dele. Então isso a gente vê bastante no Velho Testamento. Mas não só isso, nós vemos também que o juramento não é só de cristãos. A gente pode ver o juramento em todo o paganismo também. Nós vemos pessoas fazendo juras por causa de alguma coisa, ou para deuses que não são o nosso Deus, né? A gente vê várias religiões fazendo ofertas, fazendo juramentos para seus deuses, né? Jesus Cristo no Sermão do Monte, ele corrige a prática que os judeus fazem. Ele corrige a prática de juramentos levianos, vagos, indiscriminados. O problema é que quando a gente começa assim cria um hábito de fazer as coisas, e é o que os judeus fizeram. Eles criaram um hábito de jurar. Então eles juravam por qualquer coisa. Na realidade eles juravam só para dar peso à palavra. E é exatamente o que hoje acontece com o juramento também. É só para dar peso à palavra. Para dar garantia, né? Seria tipo uma garantia daquilo que... eu juro que eu vou fazer. E a palavra do cristão não deveria ser essa na realidade, né? Jesus Cristo não proibiu o juramento, porque ele vivia sobre a lei mosaica, onde existia o juramento em algumas partes, em alguns momentos da vida dele ele tinha que fazer juramentos. Então assim, até no próprio julgamento de Jesus nós vemos que ele foi posto sob juramento. A gente vê sobre o sumo sacerdote, né? Que ele fala lá em Mateus. Tem alguém que tu quer falar aí? Só o tio Ayrton que comentou quem é esse rapaz aí. Mudei um pouco de visual aí. O pastor Alexandre também entrou na live. E a Josi também. Sejam bem-vindos todos vocês. Josi disse que tá gato. Oi? Josi disse que tá lindo. Tô virado. Eu remocei. O pessoal tá dizendo que remocei 15 anos. Quando eu baixei a barba eu tinha remoçado 10. Agora eu tô com 25 anos a menos, então eu tenho 25 anos. De 50 eu tô com 25 agora. Eu acho forçado. Então, assim, mas eu juro que é verdade. Então assim, nós vemos ali em Mateus 26, no versículo 63 e 64, que a gente fala a respeito disso, que Jesus entra em juramento. Ele diz assim, conjuro-te
conjuro-te pelo Deus vivo que digas que tu és Cristo, Filho de Deus. E disse Jesus, tu o dissestes. Então ali ele Pilatos está dizendo, está fazendo ele fazer um juramento. E ele mostra o juramento. Então hoje o que nós vamos estudar a respeito do juramento, ela se encontra em Mateus 5, de 33 a 37. Tu consegue ler para nós, Léo? Mateus 5, de 33 a 37. Mateus 5, de 33 a 37. De 33 a 37. Eu já ia abrir na minha Bíblia no celular, eu esqueci que eu tô com a Bíblia aberta aqui. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam juramento falso, mas cumpram rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem pelo estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E o que passar disto vem no maligno. Amém. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo momento que Tu nos proporcionou, por nós poder estudar um pouco mais da Tua Palavra, por nós entender um pouco mais a respeito dela, que nós possamos fazer a Tua vontade todos os dias, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo e assim, Senhor, nós possamos andar nos Teus caminhos. Que a nossa palavra seja exatamente o que está sendo dito aqui, que seja sim, sim, não, não. Que não precisamos passar em nada disso, Senhor. Basta que nós sejamos pessoas fiéis e pessoas que andem de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado por tudo. Eu te peço a bênção sobre esse estudo e sobre todas as pessoas que estão nessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o que nós vimos aqui, que Jesus ensina que não tem necessidade da gente fazer um juramento. Basta que a palavra de um cristão ela tem que ser sim, sim ou não, não. Então, não tem um motivo pelo qual a gente tem que jurar. Se o crente disser eu vou, ele vai. Se o crente disser não vou, ele não vai. O que passar disso, o Jesus fala ali, é do maligno. No dicionário teológico do Novo Testamento, os judeus tinham o costume de confirmar toda declaração em julgamento. Isso é um dicionário que tem, tá? Dicionário Teológico do Novo Testamento. Diz que o judeu tinha que confirmar a declaração com o juramento. Então, tudo que eles faziam, eles tinham que prometer sobre juramento. E isso é bem explicado e evidente na Talmud. Tá? Hoje nós não sabemos o que é isso, mas a Talmud, o Rodrigo, eu não sei se está vendo a live, mas o Rodrigo conhece. A Talmud é um dos livros básicos da religião judaica. Ele contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus. E ali ele fala detalhadamente a respeito disso, de quando a pessoa deve jurar, quando a pessoa deve não jurar. Mas como nós estamos falando, isso é para judeu. Nós falamos a semana passada a respeito do divórcio, na parte que era para judeu e a parte que é para gentil. E hoje nós vamos conversar a mesma coisa. Nós vamos falar as coisas que são para judeus e as coisas que não são para judeus, são para gentios como nós somos. Então, para nós entendermos na realidade, hoje não existe necessidade de jura. Existia naquela época como garantia. Só que tinha um problema. Sempre que eles juravam por alguma coisa. Aí como Jesus fala aqui, quando você for jurar, não jure pela sua cabeça, não jure pelo estrado dos seus pés, não jure pelo céu, não jure pelo trono de Deus, não jure pela terra, não jure porque você não pode fazer nada. Tu não pode jurar nem pela tua própria cabeça, porque nem um fio de cabelo tu consegue deixar branco ou deixar preto. Não estamos falando de tinta aqui, né? Mas nós não conseguimos mudar o que acontece na nossa vida. Vamos dizer, hoje em dia tem pessoas que não têm, pessoas que têm calvície. Existe um implante que tu pode colocar um implante, mas um implante não tu nunca vai conseguir criar um fio de cabelo. Tu vai poder botar um implante, tu vai poder botar um tipo de trabalho, tu vai poder pintar o cabelo, mas tu nunca vai conseguir fazer nada. Então por isso que Cristo diz, não façam juramento sobre nada que vocês não podem fazer. Ou seja, nós não podemos jurar sobre nada. E naquela época eles faziam juramentos
faziam juramentos adotados pela lei civil, né? Lê para nós, Êxodo 22, 9. Êxodo 22, 9. É um tipo de juramento lá. 22, 9. 22, 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Tá, vai um pouquinho mais adiante que ele vai falar de juramento. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, será jumento, boi, seja jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal, e esse morrer, ficar aleijado ou foi afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagar ao seu dono. O que ele está contando aí é assim, ó, eu pedi para o Leonel cuidar de uns gado para mim lá, e o Leonel começou a cuidar. Quando eu cheguei lá, tinha morrido 5 cabeças de gado. E aí o Leonel vai dizer assim, cara, eu não fiz nada, eles morreram por causa que tinham que morrer, eu juro por isso. E aí esse juramento valia na palavra do Leonel. Então, então existia esse tipo de juramento. Só que por ser esse tipo de juramento e as pessoas não querer perder, não querer ter problemas, não querer ter problema financeiro, o juramento virou uma coisa banalizada. As pessoas começaram a jurar por qualquer coisa, as pessoas começaram a jurar por qualquer motivo. E eles juravam não só pelas coisas da terra, mas juravam pela cabeça, pela terra, pela cidade de Jerusalém. Eles juravam pelo corpo humano, por partes do corpo humano, ou seja, pela cabeça, né? Jurava pela sinagoga, jurava por Deus, fazia tudo que é tipo de jura, e muitas vezes juras que na realidade era só para dar uma assinatura de que era verdade, na realidade não era. Vocês devem, quando eu era pequeno, não sei, hoje em dia a gente nem vê isso mais, mas na minha época as crianças juravam, tu perguntava para a criança assim, tu fez isso? Fiz. É verdade, tu jura? Aí a criança botava a mão para trás e fazia cruzava o dedo assim, ó, ou fazia uma figa, né? Que era para amenizar, não, mas era para o juramento não pegar. Então, e isso acontecia, infelizmente, com as pessoas, com os judeus também. Eles começaram a jurar por qualquer coisa, simplesmente para ter o peso na palavra, simplesmente para ter valor na palavra, sabe? E isso a gente vê, isso acontecendo nos dias de hoje. Pessoas jurando, falando que a gente vê da política isso. Pessoas dando palavra de que fez tal coisa e a pessoa não fez. Sabe, pessoas mentindo descaradamente, a gente sabe que a pessoa não fez e a pessoa continua afirmando e até jurando por causa disso. Fazem juras que para pesar a palavra, para colocar valor na sua palavra, enquanto não deveria acontecer isso. Como eu falei, nós como cristãos, nós como pessoas corretas, nós temos que dizer para uma pessoa assim, eu não fiz isso. E a pessoa tem que confiar, sabe? Porque lá na Talmud, lá que eu não cheguei a falar, mas na Talmud diz assim, ó, se eu precisar jurar para dar garantia do que eu estou falando é verdade, cara, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Entende? Eu não consigo, as pessoas não confiam em mim a ponto de eu ter que jurar por Deus ou jurar por lá, sei eu por o quê. Ou seja, eu sou um dos homens mais entristecidos do mundo, porque minha palavra não vale nada. Sabe, certa feita aconteceu um caso lá na igreja onde eu me converti. Alguém falou mal de mim e o pastor veio perguntar para mim e dizer assim, Cláudio, tu fez tal coisa? E eu disse para ele, não fiz. Daí ele disse assim, eu posso colocar a pessoa na tua frente para confrontar? Eu digo, sem problema nenhum, pode botar. E ele disse assim, mas tu não fez mesmo? Ele disse assim, cara, eu não tenho que me defender. Eu sou o que sou, entende? Se eu estou dizendo que é, porque é. Eu não vou estar mentindo. E isso tem que ser o cristão. O cristão, eu sou uma pessoa que eu confio nas pessoas.
Eu acredito nas pessoas. Eu chego para qualquer pessoa e pergunto: tu fez tal coisa? E a pessoa disser para mim: não fiz. Eu acredito na pessoa, até que a pessoa prove ao contrário. Ah, mas lá na empresa onde eu trabalho, as pessoas dizem que eu sou burro de acreditar nas pessoas. Não, eu não sou burro, eu sou cristão. E no momento que eu sou cristão, eu acho que cada um julga o outro por si mesmo. E quando eu falo uma coisa, é aquilo que é. Eu tenho 32 anos de casado e fiz muitas coisas erradas na minha vida. E todas as vezes que eu fiz coisa errada, eu cheguei em casa e falei para ela: ó, eu fiz isso, fiz isso. Porque eu não tenho coisas para esconder, eu não tenho por que esconder. E se eu errei, eu tenho que assumir o meu erro. E se eu tratar alguma coisa com alguém, não importa que eu tenha perda por causa disso, mas eu tenho que honrar a minha palavra. A palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. É isso que Jesus está dizendo para nós, que a palavra do homem seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Ou seja, eu trato contigo hoje, vamos lá, eu vou te vender essa xícara por R$5. E aí daqui a pouco chega uma pessoa aqui na rua e me oferece R$10 pela xícara. Não, eu te dou 10 para ficar com a xícara. Eu não posso te vender a xícara por 10, por causa que eu já vendi ela por 5. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Não importa. Eu coloquei o preço na caneca e a pessoa firmou o contrato comigo. E eu tenho que cumprir o que eu tratei com ela. Esses dias eu estava conversando com o presbítero. Acertei? Estava falando com o presbítero Marciano e nós estávamos conversando a respeito ele fez uma venda de uma moto e ele abriu mão da venda da moto porque a pessoa deu um problema com a pessoa. E é isso, sabe? É honrar a palavra. Mesmo que a pessoa do outro lado não honre a palavra, nós como cristãos, nós temos que honrar a palavra e fazer as coisas de acordo com o que nós falamos. Não importa se nós vamos perder dinheiro, não importa se nós vamos perder o que for que nós perdermos, mas no momento que tu disser sim, tem que ser sim. Ao momento que tu disser não, tem que ser não. Inclusive com os filhos. Eu vejo muito disso hoje em dia no tratamento com os filhos, que os pais dizem para os filhos assim, ó: pai, posso fazer tal coisa? Não. E aí o filho começa a rodear e tu vai lá e deixa o filho fazer. Ou seja, tu não tá cumprindo o juramento que tu fez, tu não tá cumprindo a palavra que tu deu. Sabe, isso vem do maligno. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Se a tua palavra não for sim, sim, não, não, tá vindo do maligno. Quando tu disser alguma coisa, tu tem que cumprir aquilo. Por isso que eu bato muito quando eu digo para as pessoas assim: se tu marcar com uma pessoa 8 horas de estar no lugar, esteja 8 horas. Respeite, honre a pessoa a qual tu tratou. Isso, e o que passar disso vem do maligno. Então muitas vezes a gente acha que o juramento é só a gente estar jurando. Não, o juramento é quando a gente dá a nossa palavra para alguém, sabe? E mesmo que eu não jure, no momento que eu dei a minha palavra eu tenho que ter hombridade de fazer as coisas que estão dizendo, sabe? O problema é que os judeus, eles acreditavam que o juramento ele só tinha valor se fosse só tinha valor e teria que ser cumprido se fosse em nome de Deus, sabe? E eles faziam isso com todas as forças. Daí eles juravam por qualquer outro tipo de coisa para não cumprir as coisas que eles trataram, sabe? E aí a multiplicação dos juramentos aliada aos pensamentos errôneos dos homens, eles começaram a jurar e não cumprir, sabe? E isso criou um espírito superficial, inclinado para mentira. Ou seja, além de jurar, eles estavam não mais jurando, mas eles estavam mentindo. Eles estavam usando o juramento para colocar força na palavra, mas não estavam nem aí para se aquilo fosse cumprido ou não. Aquilo que eu falei da criança. A criança, quando tu pergunta para ela assim: tu fez tal coisa? Fiz. Tu jura? Aí ela vai lá e faz a figuinha, cruza o dedo lá para não ter valor aquele juramento. Cara, será que nós somos crianças? Para estar agindo dessa forma, para nós estar nos escondendo, sabe? Parece criança, por favor, é brincadeira. Aí vem Jesus nessa passagem e diz para nós assim, ó: de maneira nenhuma jureis.
Sabe, ele fala para nós que nós não, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Aí eu peguei aqui que o Russell Chaplin falou. Ele deu quatro interpretações possíveis a respeito dessa norma de Jesus, né, de dizer assim, de maneira nenhuma jureis. Ele falou quatro possibilidades que pode pegar dentro desse texto, né? Diz assim, ó. A primeira diz assim, ó, não jurar se o juramento não estiver de acordo com reverência devida a Deus. Então assim, ele pode estar falando isso, tu só pode jurar se o juramento tiver uma reverência a Deus, ou seja, tem que ser verdade e tem que ser reverência a Deus. Nesse caso tu pode jurar, senão tu não pode jurar. Não pode jurar ignorantemente, como os judeus juravam. Ou seja, jurar jurar por jurar, sabe, sem pensar, que eles não vão cumprir mesmo. Essa é a segunda. Terceira, jurar de maneira superficial, como os judeus faziam. Isso excluindo, tá, todo tipo de juramento civil. Tá, isso a gente não pode falar em juramento civil. Eu vou falar mais adiante a respeito de juramento civil, né? Mas então assim, eu não posso fazer juramento superficial, a não ser que seja juramentos civis. Ou seja, eu jurar para aquele juramento que nós lemos ali em Êxodos, né? Que a respeito de, eu juro que eu não matei o teu boi. Esses juramentos não tem, mas aí o juramento, depois eu vou falar um pouquinho a respeito do juramento civil. O juramento civil é aquele que a gente vê nos filmes, né? Tu coloca a mão sobre a Bíblia, né? Quando tu vai ser julgado lá no como é que é o nome do lugar? No tribunal? Lá no tribunal, o meirinho vem com a Bíblia, tu coloca a mão sobre a Bíblia e tu jura sobre a Bíblia. Aquilo ali é um juramento civil. Ou trata da proibição absoluta de qualquer tipo de juramento, em qualquer uma das circunstâncias. Então assim, nós temos esse quatro tipos de pensamento que Russell Chaplin falou. Então, ou ele pode ser não jurar, só jurar com reverência, não jurar ignorantemente, não jurar de maneira superficial, ou a proibição total de juramento, né? O ideal mais elevado provavelmente seria nós como cristão não jurar. Nós não temos por que jurar. Vamos lá, nós estamos ali na igreja e aí o pastor Alexandre chega e pergunta para mim alguma coisa. Cláudio, tu fez tal coisa? Eu digo não. Aí ele vai perguntar para mim, tu jura? Aí eu vou dizer para ele assim, cara, eu não tenho necessidade de jurar, porque a minha palavra é sim, sim, não, não. Eu não tenho necessidade de juramento. Isso, o meu pensamento é esse. Eu não tenho por que jurar, porque eu sou uma pessoa que ando corretamente. E eu, dentro da igreja, ou dentro na corrente dos meus irmãos ali, se eu perguntar para qualquer coisa e a pessoa responder para mim, eu vou acreditar piamente no que ela está falando. Como eu já falei para vocês, até que ela me prove ao contrário. Aí tu vai perguntar para mim, mas tu tomou muito nos dedos já por causa disso? Sim, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas falaram para mim e eu acreditei e as pessoas estavam me mentindo. Tá, e aí tu vai continuar pensando assim? Sim, vou continuar pensando assim. Porque eu acredito no ser humano. Ou melhor, eu acredito no ser humano regenerado. Se a pessoa falou para mim que ela mudou, vamos usar um problema. Chega um irmão na igreja e diz para mim assim, Cláudio, sabe o que é? Eu traí a minha esposa. Ontem eu conversei com uma pessoa a respeito disso. Chega alguma pessoa para mim, não que a pessoa veio, não foi ontem que aconteceu isso, eu estava conversando com uma outra pessoa a respeito disso. Aí a pessoa chegou para mim e disse assim, eu traí a minha esposa. Aí eu digo assim, tu vê, e agora o que nós vamos fazer? Aí ela disse assim, mas eu estou arrependido. Então tá arrependido, glória a Deus, não vai mais fazer, eu acredito na pessoa. Não tem por que tu fazer qualquer tipo de coisa. Tu vai conversar com ela e vai dizer assim, infelizmente o que tu fez tem consequências, aí nós vamos conversar e explica a situação para a pessoa, vamos dizer que a pessoa, esse caso lá, tá, que essa pessoa fez, ela não trabalhava na igreja, assim, ela era um membro da igreja.
E ela fez o curso de casal comigo. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu acho. E ela falou comigo isso, e aí eu conversei com ela e disse para ela assim, então tá, vamos continuar assim, deixa assim. Agora vamos supor que venha uma pessoa que seja obreiro na casa de Deus, e chega para mim e diz assim, eu traí a minha esposa, eu fiz um assalto, eu roubei um dinheiro, nasceu, qualquer tipo de coisa assim. E aí eu vou chegar e dizer para ele, bem cara, então tá, tu fez? Tá, fiz. Tá arrependido? Tô arrependido. Bem, mas isso que tu fez tem uma consequência. Então vamos conversar. Tu vai ficar um tempo sem fazer a obra de Deus. Tu vai ficar sentado. Eu vou ter que andar contigo de novo. Vou ter que pegar confiança em ti de novo. Nós não podemos deixar de graça. Nós temos nós temos que fazer uma cobrança para que a pessoa sinta que ela é amada. Entende? Deus diz para nós que quando alguém faz alguma coisa errada, ela tem que ser repreendida. E eu não posso jamais permitir que uma pessoa que fez alguma coisa errada, ela continue sem nenhum tipo de punição. Ela tem que ser punida. Mas eu tenho que crer que o que ela falou para mim é verdade. Se ela chegou e veio até mim confessando a culpa dela e dizendo que ela está arrependida, isso é uma prova de que ela está arrependida. Jamais eu posso deixar de dar que a palavra de Deus diz assim, confessai as vossas culpas um com os outros e assim vocês vão ser perdoados. Então no momento que uma pessoa veio e confessou a culpa dela e pediu perdão, nós temos que liberar o perdão para essa pessoa, entende? É isso que a palavra de Deus fala. Teve alguns comentários. A mãe citou que na época dela falavam bastante eu juro pela minha mãe. Isso. A Josi disse que a gente julga as pessoas com o nosso próprio peso. As pessoas, né? O nosso julgamento é feito com o peso do... Isso, foi mais ou menos aquilo que eu falei, né? Que a gente julga os outros por si próprio. Isso, foi isso que foi disso que ela estava falando. A Cassie fez 2 comentários. No primeiro ela disse, devemos cumprir a nossa palavra, por mais boba que seja a situação. Infelizmente vemos hoje pessoas que prometem coisas que sabem que não vão poder fazer e vivem de descumprir as suas próprias palavras. E depois ela disse, esse assunto é completamente pertinente, pois muitas vezes pecamos sem nem saber. E vejo que nesse caso isso é muito comum. Existem muitos homens de Deus hoje em dia que as suas palavras infelizmente não valem nada. Pessoas que nós já desconsideramos qualquer coisa que dizem, pois sabemos que não cumprem o que dizem. O Luiz Mário comentou que hoje chamaram um pregador de fora. Domingo eles brincaram e disseram assim, vai ter um pregador chileno lá. Aí era eu lá. Mas é legal a gente mudar de vez em quando, né? Na realidade, deixa eu só falar para vocês, eu tirei a barba por causa do vírus, né? Que um dos lugares que mais junta sujeira, vírus, bactérias, é o cabelo. E se vocês viram eu de máscara, eu colocava a máscara e ficava um tanto assim de barba fora da máscara. E aí quando eu me lavava, quando eu tomava banho, eu fazia do lado assim e a água escorria aqui. Só que na boca não tinha como. Então eu tive que tirar a barba por higiene mesmo. Eu não queria. Meu neto olhou para mim assim, eu comecei a conversar com ele no WhatsApp, né? Por causa do coronavírus, né? Ele não está vindo aqui em casa, nós não estamos indo lá na casa dele. Então nós olhamos Aí eu comecei a conversar com ele fora da câmera. E aí ia conversando com ele, ele falando, não, vou isso e aquilo, aquele outro. Daí eu botei a câmera. Quando ele estava falando comigo, ele assim, vou isso, aquilo. Ele travou assim quando ele me viu. Ele está com 5 anos, ele vai fazer 5 anos agora em setembro, ele nunca tinha me visto sem barba. Então assim... O Luiz comentou, voltando pro assunto, não sei se quer terminar isso aí primeiro. Não, era isso aí. Ele disse, mas assim, toda culpa pode ser perdoada, mas e o preço? Justamente isso, exatamente. A culpa é perdoada. Nós perdoamos a culpa, mas sempre tem... Nós vemos isso na vida de Davi, né? Davi foi perdoado e ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele fez muitas coisas erradas. Se a gente lê o Salmo 51, a gente vê o sofrimento que ele teve. E nós vemos todo o preço que ele pagou por causa disso. Então, assim, não pense que vai sair barato.
Qualquer coisa que nós fizermos, a palavra de Deus diz para nós que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se tu colheu pepino, não acredita que tu vai colher rosa, porque tu não vai. Tu vai colher pepino. Então tudo que a gente faz, quer bem ou quer mal, nós vamos receber de volta. Então seja malandro, faça as coisas certas, ande conforme a lei manda. Sabe, um homem honesto, um homem aprovado, ele vive no espírito da lei. Ele jamais ele tem necessidade de jurar. Por quê? Porque para ele basta sim, sim, basta não, não. Entende? Mas a gente vê que isso não é suficiente, esse espírito da lei não é suficiente para a humanidade. E por causa disso que existe o juramento. Lembrando disso, a gente vê as interpretações que Jesus fala ali: de modo nenhum jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por... Sabe, a gente está vendo que nós vivemos no meio de uma sociedade não regenerada. E isso é propício para o erro, é propício para o engano, a ponto que ontem nós estávamos falando até, foi na live de sexta, né, a respeito do motor do carro lá da banana. Foi na sexta-feira, né, que eu falei. Acho que foi por aí. Eu acho que foi na live de sexta-feira que nós conversando, que teve um rapaz que o motor do carro estava na última situação. Eles colocaram banana dentro do motor para o motor não fazer fumaça. Ou seja, as pessoas fazem coisa para enganar os outros e propositalmente. Sabe, isso não pode ser do cristão. Um cristão jamais ele pode vender um carro para uma pessoa dizendo que o carro está bom, se ele sabe que o carro não está bom. Quando eu vendo um carro, eu digo assim para a pessoa: como é que está teu carro? Esse cara está aí, te engana com os teus olhos. Tu tem que olhar e tu tem que ver. Eu não posso jamais dizer para ele assim: o carro está com um motor espetacular, se eu nem conheço o motor. Eu tenho que ser uma pessoa correta. Se eu vender qualquer coisa para a pessoa, eu tenho que ser perfeitamente correto. Eu tenho que dizer para ele assim: bem, eu tenho aqui para te vender. Vamos voltar na xícara. Eu tenho essa xícara para te vender. O preço dela no mercado, ela é R$5. Só que eu pintei ela, eu fiz esses 2 peixinhos, 3. Eu desenhei esses 3 peixinhos. Então eu estou vendendo ela por 7. Tá, mas parece só um pouquinho. A xícara lá no mercado é 5. E tu está vendendo a 7? Sim, eu estou vendendo a 7. Eu fiz aqui, ó. Mas se tu quiser comprar lá no mercado, tu pode comprar. Entende? Eu estou sendo correto com a pessoa. Eu não estou dizendo para ti que tu não possa valorizar o teu trabalho. Tu pode valorizar o teu trabalho. Só tu nunca pode mentir. Ou seja, eu vou chegar para o cara e vou dizer assim: estou vendendo essa xícara por 7 porque lá no mercado ela está 7. Não, ela não está 7 no mercado. Ela está 5 no mercado. Então, ou se tu não quer falar, só diz: eu estou vendendo ela por 7. Não tem necessidade de tu mentir. A tua palavra tem que ser sim, sim. Tem que ser não, não. Então assim, basta isso para um crente. O Luiz Mário comentou uma coisa muito legal. Ele disse assim: esse é o nosso erro, né? Todos acham que o perdão vem e depois tudo acaba, mas não, sempre tem um preço. Eu acho isso muito legal porque justamente quando a gente vê testemunhos de pessoas que se tornaram cristãs, geralmente é quando se torna cristã que o mundo cai sobre elas, né? Todos os erros dela começam a fazer peso sobre ela. E uma coisa que eu costumo sempre falar é que os cristãos de hoje em dia têm esquecido que antes da boa nova tem uma péssima nova, né? Sim. Porque tu chega... a péssima antiga. Não, exatamente. Assim, a boa nova é para os judeus, porque os judeus tinham o fardo da lei. Para as pessoas que não tinham a lei, primeiro tu tem que dar a notícia de que as pessoas são condenadas ao inferno. Elas Sim. estão condenadas ao inferno por natureza, e a boa nova é que Jesus tirou elas de lá. Mas assim, não existe Jesus te ama, ele quer te tirar do inferno, mas pô, que inferno é esse? Tu nem contou essa primeira parte, sabe? Tu já tá partindo para a segunda parte, para essa boa nova, e tem essa notícia ruim antes, né? Tem essa coisa ruim, e essa coisa ruim que geralmente é o que cai sobre nós quando a gente se converte, as consequências dos nossos erros. Ontem a gente estava conversando sobre o Deus ser pai. Sexta também a gente conversou sobre isso. Deus é pai, e um pai que não é negligente, ele disciplina. Na sexta-feira nós batemos isso. Assim, o Nicodemos, eu vi uma pregação dele hoje, ele fala assim: durante séculos as pessoas têm se perguntado como ter certeza de salvação.
E não tem exatamente como saber, só que um dos indícios é a disciplina, Deus te disciplinar. Se Deus não tem te punido pelos erros que tu tem cometido, tem alguma coisa errada. Sim. Então, é um ótimo que o... A gente sempre usa, a pessoa sempre gosta de usar o 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Cara, isso é lindo, isso é maravilhoso. Sim, tudo que eu fiz no passado foi esquecido por Deus. Foi esquecido por Deus. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, foi esquecido por Deus. Vamos lá, eu quando eu era novo, eu fui sempre um cara bem, fazia bastante coisa errada na minha vida. E eu tive muito problema com, sexualmente falando, tive muito problema. E eu tive um caso com uma menina e tive um filho. E tive um filho com uma menina. Me converti a Cristo, me tornei uma nova criatura, aquele filho sumiu. Cara, isso não existe. Entende? As coisas que aconteceram no passado, elas vão ficar. Então assim, eu me converti a Cristo, os erros do passado, Deus me perdoou, mas eu continuei continuei com os filhos, eu continuei com o filho que eu tive, e hoje ele está com 35 anos, acho que é isso, 35 anos, está com 35 anos, ele é de 84, não, vai fazer 36, não, é de 85, não lembro agora, mas assim, ele está com 35 ou 36 anos já, e eu continuo com o filho. Eu tive responsabilidade sobre esse filho, mesmo sendo que foi uma coisa que um erro de quando eu era jovem. Então assim, vamos supor, eu conheci uma pessoa que ela cometeu um homicídio. Ela cometeu um homicídio e ela se converteu. Então tá, aí vamos dizer, daí ela vem, vamos usar um outro exemplo. Nós estamos na igreja hoje, e aí chega um cara para mim e diz assim: pastor, eu me converti a Cristo, eu sou cristão agora, só que há 3 anos atrás, eu sou foragido da polícia, e porque 3 anos atrás eu matei numa briga, sem querer eu matei um cara, e aí eu fui julgado, e hoje eu tô fugido. Então eu queria que o senhor me desse guarida aqui. Hoje eu sou cristão. Eu vou dizer para ele: querido, sinto muito, eu não posso te abrigar. Se tu é foragido da polícia, tu tem que pagar o teu crime. Tu vai ter que ir lá, se tu é cristão verdadeiro, tu vai chegar lá na justiça e vai te entregar: olha, eu fiz tal e tal coisa, eu preciso pagar o preço. Se nós somos cristãos, nós temos que os erros que nós cometemos no passado, desculpa, nós temos que acertar. Todos os erros que eu cometi no meu passado, a gente vê a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem lá, e aí quando ele chegou, que ele se converteu a Cristo, ele disse assim: se por acaso alguém eu defraudei, a este eu vou restituir 4 vezes. E eu, assim, no momento que eu me converti a Cristo, as coisas que eu fiz de errado, eu fui atrás daquelas pessoas e pedi perdão para aquelas pessoas. Sério, hoje, esses dias eu estava falando, eu li um livro que falou a respeito do Tribunal de Cristo. E aquele livro mexeu tanto comigo, que ele lembrou de pecados meus de 30 anos atrás. E eu fui conversar com as pessoas e pedir perdão para as pessoas daquilo que eu cometi há 30 anos atrás. Por quê? Porque eu vou chegar diante do tribunal de Cristo e esses pecados vão ser revelados. Então, eu preciso agora pedir perdão para essas pessoas, para quando eu chegar perante o tribunal de Cristo eu estar limpo, eu estar livre. Não estou dizendo que, então tu não tem nenhum erro. Não, eu tenho erros, mas todos os meus erros eu tenho corrido atrás e pedido perdão por esses meus erros. E se por acaso qualquer pessoa que ouvir isso aí e lembrar de alguma coisa que eu fiz, entre em contato comigo, porque eu vou te pedir perdão. Eu não quero chegar lá no dia perante Cristo e passar vergonha dos outros, por causa dos outros, porque eu quero ter uma vida correta, eu quero pedir perdão, eu quero que a minha palavra seja sim, sim, não, não. Quando alguém disser para mim, esses dias eu estava conversando com alguém e eu disse para a pessoa assim, não devo nada para ninguém, eu não devo nada para ninguém. Entende? Ou melhor, não é que eu não devo nada para ninguém, eu tenho minhas dívidas, as quais eu estou pagando. Né? Vamos lá, as contas que eu tenho, eu estou pagando. Mas esse negócio de dever e esquecer,
Entende? Isso não existe. O cristão não pode dever. A palavra de Deus diz para nós assim, ó, se alguém deveis alguma coisa, só amor. É a única coisa que nós podemos dever para alguém. Então, meu querido, minha querida que está ouvindo aí agora, e se tu está devendo para alguém, te acerta com essa pessoa. Entende? Eu não estou dizendo para ti que tu vá para lá e pague para ela, mas liga para ela e diz assim, eu me lembro do que eu estou te devendo e eu vou acertar contigo assim que eu puder. Entende? O problema é cristãos que pedem dinheiro emprestado ou fazem negócio com alguém e não paga. Isso não é, isso cai aqui. Tu está fazendo, no momento que tu fez um negócio com uma pessoa, tu fez uma jura com a pessoa. E a palavra de Deus diz para nós, a Eclesiastes está aqui, ó, Eclesiastes 5, lê para nós, não. Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Nós não podemos jamais, no momento que tu fazer um trato com uma pessoa, tu pedir, vamos lá, eu vou usar o Marciano, que é essa brincadeira que eu fiz com ele. Um dia eu falei para ele assim, eu não devo nada para ninguém. Daí ele riu para mim e disse, não, tu me deve R$25. Aí é que eu tinha pegado R$25 com ele de manhã. E entende? Eu não posso ficar devendo, mas eu já paguei os R$25 dele. Eu não posso ficar devendo para ninguém, porque se eu ficar devendo para alguém, eu não estou cumprindo o que o Leonel vai ler ali agora. Eclesiastes. Estou tendo dificuldades aqui. Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Sim, eu tô... Se eu não me engano é isso. Sim, mas é que na minha Bíblia o cara que usa pouco a Bíblia não está acostumado a ser aberta. É que a Bíblia, na realidade, não, mentira, a gente usa no celular. Né? Vamos combinar. Não, eu uso bastante isso aqui, mas quem é que lê Eclesiastes? Eclesiastes 5, 4 e 5. Cara, é maravilhoso esse livro. É muito bom o livro. Eu não li ainda. Tô brincando. Mas Eclesiastes 5, 4 e 5. Tá. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que não fazer e não cumprir. Aqui ele está falando, se tu fizer um voto com Deus, eu vou fazer tal coisa. E tu não fazer, cara, tu tá chamando maldição para ti. Melhor é tu nem fazer o voto. E isso também para as pessoas. Quando tu tratar alguma coisa com alguém, cumpra aquilo que tu fizer. Ou não vota, cara. Tu não tem por que votar. Tu não tem por que prometer para uma pessoa que tu vai fazer alguma coisa. A pessoa não pediu para ti fazer aquilo. Então, tu vai lá e te oferece e não faz. Cara, tu tá chamando maldição para cima de ti. Então não faça. Seja inteligente, sabe? Cristo proíbe, sabe, o espírito imprudente e orgulhoso. Sabe, lá naquela época eles faziam promessas grandiosas, falsas declaração com o nome de Deus que estava no céu, usando Jerusalém, e não cumpriam. Isso é terrível, isso é terrível. O Anderson vai fazer 35 anos esse ano. A avó disse que ele é de 85. 85. Minha avó falou, ele vai fazer 35 anos. A minha avó falou, a tua mãe. A minha mãe, a mãe falou lá, o outro vai fazer 35, é de 85. Então tá, aí ó, dia 1º de agosto de 85 eu fui pai, pela primeira vez, o Anderson, né? A maioria das pessoas não conhece ele ainda, porque ele ainda não está na igreja, ainda, mas Deus vai trazer ele. Então assim, o que nós temos que fazer é cumprir o que a lei está dizendo para nós. Sabe, Deus não é obrigado a cumprir os julgamentos imprudentes que tu faz. Deus é santo demais para estar dando garantia da tua honestidade. Então, antes de tu fazer um juramento em nome de Deus, pensa muito. Como foi falado aqui, eu não me lembro, foi a Josi que falou a respeito do jurar no nome da mãe, né? Foi a mãe. Foi? A mãe? A minha mãe. Foi a Dilce. Então, assim, na minha época a gente jurava muito pelo negócio da mãe, né? Eu juro pela minha mãe. Eu juro pelo... Aí quem não tinha mãe dizia assim, eu juro pelo túmulo da minha mãe. Sério, tinha gente que fazia isso. É só para dar valor à sua promessa. Como eu falei, cara, eu acho que isso triste demais. Se eu tiver que jurar, eu chegar para minha mulher, vamos dizer, eu saio de casa, ela me conhece bem já, né? Eu não faço isso. Eu não faço isso de tá, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu saio de casa e disse para ela assim, eu vou ali na padaria e já volto. E essa já volta leva 2 horas, às vezes 3 horas, porque eu chego na padaria, aí aparece algum problema e eu vou resolver. Aparece alguém que está passando por alguma necessidade, eu vou fazer. Então eu saio e nunca tenho hora para voltar.
Eu vou na igreja, às vezes o culto termina às 7h30 da noite, não, 8 horas da noite no domingo, e eu chego em casa 10 horas da noite, porque eu vou fazer alguma coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Imagina eu ter que chegar em casa e ter que jurar para ela assim: ah, eu fui em tal lugar. Ah, tu jura? Ah, juro. Entende? Cara, isso é uma tristeza. Não, eu chego em casa e digo para ela assim, ela diz assim: ah, o que houve que tu atrasou? Ah, eu fiz tal coisa. Ela sabe, tá legal. Entende? Ou seja, a palavra do homem seja assim, sim, não, não. No momento que eu falar para ela alguma coisa, ela acredita no que eu falei. Mas ela vai dizer assim: ah, ela acredita porque tu é um cara correto. Não, ela acredita porque ela sabe em quem eu creio. Porque ela sabe que eu não vou estar mentindo, porque eu não vou estar botando o nome de Deus em vão. Eu não vou estar dando a garantia de Deus em vão. Entende? É isso que eu acho que o cristão tem que pensar. Não é o meu nome que eu estou sujando, eu estou sujando o nome de Deus. Porque no momento que eu faço alguma coisa errada, ou juro por Deus e faço alguma coisa errada, eu estou estragando o nome de Deus. Porque eles não vão falar assim: sabe, o Cláudio fez tal coisa. Não, eles não vão falar isso. Eles vão dizer assim: tu conhece o pastor da Peniel? Ele faz tal coisa. Nós estamos sujando o nome da nossa igreja, nós estamos sujando o nome do nosso templo, nós estamos sujando o nome do nosso Deus, e isso não pode acontecer jamais, sabe? Então assim, ó, no momento que nós somos conscientes da presença de Deus na nossa vida, isso que eu acho triste, sabe? Porque esses dias até numa live lá eu estava brincando, eu brinquei a respeito do grande BBB. Porque, assim, o BBB está em 20 edição, nós estamos no ano de 2020, né? É 20 edição, eles fazem isso. Eu nunca vi nenhuma edição do BBB, mas eu sei que é filmado tudo que acontece dentro. E nós vivemos uma vida dessa forma. Nós vivemos com Deus nos filmando todos os dias. Deus sabe de tudo. Sabe, antigamente eu não conseguia entender. Porque vocês não são da época, mas eu sou da época que era fita cassete. Não era fita cassete, fita cassete, né? Aquelas de vídeo cassete. Era fita de vídeo cassete, era uma fita desse tamanho. E eu acredito que lá no Tribunal de Cristo vai ser mais ou menos assim. Tu vai chegar, tu vai sentar na frente de Cristo e Cristo vai puxar o computadorzinho e vai mostrar aqui: olha só o que tu fez na tua vida. Sabe, ele tem tudo registrado. Cristo tem toda a nossa vida registrada e vai mostrar para ti. Sabe por que tu tá indo para o inferno? Por causa disso, disso, disso e disso. Sabe por que tu tá vindo para o céu? Por causa disso, disso, disso e disso. Eu gostaria que tu pensasse dessa forma, que tu visse que nós vivemos uma vida que é isso que eu estou falando, é a mais pura realidade. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e tudo que nós fazemos é gravado. Então, adianta a gente estar mentindo? Adianta a gente estar dando palavra? Adianta a gente estar usando de juras mentirosas? Será que nós precisamos de estar falando... precisar requerer um juramento para que a nossa palavra seja válida perante alguém? Cara, é triste isso. Então que nós possamos mudar de verdade e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Aí tu vai perguntar para mim assim: bem, mas Cristo falou nisso aqui que a gente não pode jurar por nada, né? Ele falou, como é que é a última parte do versículo ali, Léo? Só para me lembrar. Do 37 lá. Tá aqui, ó, eu achei. Que seja sim, sim, não, não. E qualquer coisa que passar disso vem do maligno. Então que nós não devemos jurar por nada. A palavra de Deus diz isso. E aí agora eu quero entrar a respeito do juramento civil. Porque nós vemos que aqui no Brasil nós não temos isso. Mas eu não sei, aqui no Brasil não tem esse jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem no tribunal? Eu não sei se é. Eu sei que lá nos Estados Unidos tem isso, né? E aí tu coloca a mão em cima da Bíblia e diz: juro falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Os Estados Unidos é um país protestante, não. Nós somos um país católico, então não tem diferença. Eu não sei se tem. Mas, por exemplo, quando a gente está fazendo lá diante da justiça, quando tu assina o papel, aí diz assim, ó: o referido acima é verdade, dou fé. E assina, né?
é isso que acontece. Se tu vê na certidão de casamento, o juiz de direito vai lá e assina. O referido acima é verdade e eu dou fé. O Luiz Mário disse que tem. Tem isso? Então tá. Então assim, quando eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, logo que eu me converti, eu tinha esse problema. Se a palavra de Deus para mim diz que eu não posso jurar sobre nenhuma circunstância, eu não posso fazer juramento lá. Então, por exemplo, se um dia eu estiver diante do tribunal e o cara disser para mim assim, tu jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, e eu vou dizer assim, cara, eu não posso jurar, por causa que a Bíblia não me permite jurar. Ele diz que não é com essas palavras, mas tem um juramento. Eu não sei se é sobre a Bíblia também, que nem é na sua. Tá, mas o interessante que eu quero que vocês entendam, que esse tipo de juramento não é esse tipo de juramento que Cristo tá barrando aqui, tá? É o juramento falso. Quando ele diz assim, juro dizer a verdade, somente a verdade, cara, eu juro. Por quê? Porque eu sei que eu estou falando a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E isso eu estou fazendo diante de um tribunal. Eu estou fazendo diante, que nós vemos lá em Romanos 8, se eu não me engano, que fala a respeito de que o Estado ele é responsável pelo bem-estar das pessoas. Então, ele tem o direito de punir as pessoas se fizeram alguma coisa errada. E por ele ter esse direito, ele precisa de algo que seja juramentado, algo que seja sacramentado. Por isso que eles pedem o juramento. Então, o cristão pode jurar? Sim, o cristão pode jurar nos casos civis. Se eu estou debaixo de uma lei civil, ao qual eu preciso fazer o juramento, eu faço esse juramento. Só o que eu não posso fazer é fazer esse juramento e prestar um falso testemunho. Cara, isso eu estou juntando brasa para sobre mim. Então, assim, se eu der a minha palavra, eu tenho que cumprir. Se eu trazer alguma palavra juramentada, muito mais responsabilidade eu tenho sobre isso. Por quê? Porque eu não estou usando a minha palavra, eu não estou jurando sobre o meu ser, mas eu estou jurando sobre o ser de Deus. Então, assim, tem que ser com muito mais responsabilidade. Então, eu posso jurar perante civil? Sim, posso fazer juramento. Não é isso que Cristo está fazendo, tá? O crente pode jurar sem problema nenhum, desde que isso seja verdade. Entende? Mas vamos lá, voltando àquilo que nós estamos falando, então eu preciso jurar na igreja que eu sou um cara correto? Não. Eu acho que a tua palavra tem que ser o suficiente. Quero te fazer uma pergunta. Tu acredita no teu pastor? Tu acredita no diácono da igreja? Tu acredita no presbítero da igreja? Tu acredita no evangelista da igreja? Tu acredita no irmão da igreja? Eles precisam fazer algum juramento para te acreditar neles? Ou tu acredita porque tu vê a conduta deles como homens de Deus? Agora, se tu não acredita no teu pastor, aí tá difícil. Aí é difícil. Eu não sei o que tu está fazendo na igreja. Infelizmente eu tenho isso para te dizer. Esses dias eu entrei que eu entro nos fóruns, né, de evangélicos, e aí eles estavam dizendo assim, o meu pastor faz isso, faz isso, faz isso e faz isso, mas eu continuo indo na igreja. Eu disse, cara, sério? O teu pastor está fazendo coisas erradas e tu continua na igreja? Infelizmente eu vou dizer para ti, todos os erros que tem o teu pastor, e tu continuando na igreja dele, tu está simplesmente passando a mão sobre os erros dele. Tu é tão culpado quanto ele. Nós não podemos. Se tu acha que o teu pastor está fazendo coisas erradas, tu tem que chamar o teu pastor e conversar com ele. Pastor, tu está fazendo isso, isso e isso, e eu acho que essas coisas... Eu estou falando para ti, tu chamar ele lá no particular e conversar com ele. Porque tu não pode estar sob uma pessoa que está vivendo errado. Porque tu está chamando... Mais uma vez eu estou dizendo, se tu tem um pastor ao qual tu é teu líder espiritual e o cara está fazendo coisas erradas, ele está trazendo coisas erradas para a tua vida. Olha, para estar falando isso, o cara tem que ter uma vida que tenta fazer as coisas corretas.
Se tu chegar para mim e dizer assim, Cláudio, tu tá fazendo tal e tal coisa errada, eu vou olhar e vou dizer assim, cara, tu tem razão, eu estou fazendo errado, eu preciso mudar. E os meus filhos sabem disso aqui em casa, porque muitas vezes eles vêm e dizem para mim assim, pai, tu tá agindo em tal situação da forma errada. E eu vejo aquilo, e se eu acho que eu estou certo, eu vou explicar para eles o que é o correto. E eles vão dizer para mim, pai, mesmo tu me explicando, continua errado, e eu vou tentar mudar. Ou eu vou mostrar para eles que o que eu estou fazendo não é errado, e aí eles vão mudar. Nós temos que andar corretamente. Tem alguma coisa? Eu vou tentar conciliar uma resposta, uma coisa que tu já falou com uma pergunta que o Luiz Mário fez, que ele disse, e quando você acredita e aquela confiança é quebrada? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso pastor é humano, Sim. Ele pode errar. Sim. E que é nosso dever, como o pai falou, chamar a atenção dele. Muitos se perdem após a confiança ser quebrada, justamente porque a gente confia demais, sabe? É uma confiança que a gente não deveria ter, de achar que ele é santo e não de confiar. A gente deve confiar que ele está buscando ao Senhor e não que ele é santo, né? Eu confio na palavra dele sob Deus. Sim. Não na palavra dele. Infeliz do homem que confia na humanidade. É isso que a palavra de Deus diz para nós, né? Confia no homem. Então assim, nós não podemos confiar no homem como homem, mas nós confiamos no homem como cristão, sabendo que ele, sendo cristão, ele é pecador. E se ele é pecador, ele pode cometer algum erro. E se ele cometer algum erro, lógico, vai quebrar a confiança. Aí vão dizer, então aí o que eu posso fazer? Cara, o cara vai ter que reconquistar a tua confiança. De que forma? Sendo um cristão verdadeiro. E aí quando ele disser para ti assim, cara, eu sou um cristão verdadeiro, o que eu fiz de errado eu não faço mais, e aí vão dizer, o tempo vai curar aquela ferida. Mas mais uma vez eu vou dizer, fez a ferida está aberta, aí tu te arrependeu e aquela ferida é fechada, mas a cicatriz fica ali, então a marca fica. Então na realidade tu ter confiança 100% de novo na pessoa vai ser difícil, mas como cristão, de novo, eu vou acreditar nele como cristão, não como homem, e eu sei que ele é homem e ele é pecador. Quer terminar? A Josi disse, precisamos ter coerência, palavras e ações andam juntas. Isso. E é que não adianta só falar da boca para fora e ser que nem assim, como é que a gente diz? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso cristão não pode fazer isso. Fábio Rita disse, eu e minha esposa viemos machucados por atitudes de pastores, pois pastor cuida de ovelhas e não afasta elas. Amém. Ontem eu dei uma conversa, na quinta-feira, domingo, hoje é segunda? Terça, hoje é terça. No domingo eu conversei com o Fábio a respeito disso, que o Fábio disse que está vindo de Porto Alegre e ele veio lá de Alvorada, e ele disse que vem e está vindo de uma igreja a qual ele foi machucado. E eu comentei, ali a igreja Peniel é a igreja dos machucados. Cara, ali tem muitas pessoas que saíram de outra igreja machucadas por pastores, machucadas por membros. Também sei a situação do Luiz Mário, também que foi machucado. Então nós sabemos que, vamos lá, nós estamos dentro de uma igreja onde tem homens que lideram. Nós temos pessoas que estão nós estamos sob pessoas que estão, vamos lá, eclesiasticamente sob nós, e essas pessoas são seres humanos que podem errar. Então vamos lá, mas se a pessoa está errando, eu não posso concordar com o erro dela. Mais uma vez, vai lá, conversa com essa pessoa. Se essa pessoa sou eu, me chama, me convida para ir, preciso que o senhor venha na minha casa, ou diz para mim assim, vou lá na tua casa, eu quero conversar contigo, e expõe para mim o que tu está vendo de errado. Eu vou te explicar o que está acontecendo, ou eu vou ver que eu estou errado e vou mudar. Se eu não mudar, a palavra de Deus diz para nós assim, se um irmão de vocês pecarem, vai lá e chama a atenção dele. Se ele continuar pecando, vai lá e chama a atenção dele. Se ele continuar pecando, vai lá e chama a atenção dele. 3 vezes. Se ele continuar pecando, pega mais uma pessoa e vai lá com testemunha, vai lá e chama a atenção dele. Se ele continuar pecando,
chama de novo essa pessoa, vai lá e chama a atenção dele. Se ele continuar pecando, vai lá, pega essa pessoa de novo, vai lá e chama a atenção dele. 3 vezes. Tu chamou 3 vezes a atenção dele sozinho, tu chamou 3 vezes a atenção dele com um testemunho e o cara não mudou. Bem, tira ele do corpo. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Olha, sinto muito, tu não quer mudar, teu lugar não é na igreja. A palavra de Deus diz isso para nós. Nós temos que chamar a atenção da pessoa 6 vezes. E depois disso, ela tem que sair fora da igreja. Ah, mas é o pastor que está errado. Bem, aí nós temos que chegar lá do pastor e falar com ele. Falar com ele. Falar com ele. Chamar a testemunha. Falar com ele. Falar com ele. Falar com ele. Não resolveu? Diz assim, olha pastor, infelizmente eu não posso ficar quieto nisso que está acontecendo. Eu vou expor para a igreja esse problema. Entende? Nós não podemos deixar... Por quê? Porque o cara é o pastor da igreja. Ah, mas ele é o pastor da igreja. Bem, se ele é o pastor da igreja, ele tem que ser exemplo. Cara, isso que eu estou falando, eu tenho muito pastor aí que vai me bater. Tem muito pastor aí que vai me bater. Mas é assim... mas se o pastor está fazendo errado, então eu tenho que sair da igreja. Aí tu vai deixar aquele monte de pessoa que está embaixo dele ir para o inferno? É isso que tu está dizendo para mim? O pastor está fazendo coisa errada e tu vai sair da igreja porque ele está errado e tem 100 pessoas lá que estão embaixo dele que estão indo para o inferno por causa dele e tu vai ficar quieto? Sinto muito, meu irmão. Tu tem que chamar a atenção. A responsabilidade é tua também. A responsabilidade daquelas pessoas que vão para o inferno vai cair sobre ti. Então assim, vamos lá. Para te fazer isso, tu tem que ter conhecimento da Bíblia e tu tem que saber que o que tu está fazendo é correto. Vamos lá. Como é que eu vou saber isso? Bem, em primeiro lugar, vê o que o pastor está falando, vai lá e conversa com algum outro pastor que tu conheça que é correto, o cara é correto, esse cara é correto e não vai dar problema. Tu vai lá e conversa com ele, sem citar nomes, porque tu não tem que estar fazendo fofoca. Tu vai chegar para o cara e vai dizer assim, está acontecendo tal e tal e tal e tal coisa. Expor exatamente, e tu vai te aconselhar com essa pessoa para ver o que tu tem que fazer. Entende? É isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Ali na igreja nós somos 6 pastores. 7 pastores. Ali na igreja nós somos 7 pastores. Desses 7 pastores tem um que está fazendo coisa errada. Cara, tem outros 6 pastores que tu pode conversar. Tu chegar para um dos outros 6 pastores e dizer, ó, tem o pastor Alexandre que é o presidente. Vamos lá. Eu estou fazendo uma coisa errada e o pastor Alexandre é o presidente. Chega para o pastor Alexandre e diz assim, olha, sabe o Cláudio? Sim. O Cláudio está fazendo tal e tal e tal coisa. E aí o pastor Alexandre vai te explicar alguma coisa e vai chamar a minha atenção. Então é isso, essa é a forma correta. Ah, mas na minha igreja tem só o pastor. Ele é eu saí de uma igreja que o pastor estava fazendo uma coisa errada. Era coisa pequena, tá? Não era pecado. Não era pecado, era uma divergência teológica. E eu cheguei para ele assim, eu me converti e ele me ensinou uma coisa. 20 anos depois, ele estava agindo de uma outra forma do que ele tinha me ensinado. Eu cheguei para ele e disse assim, pastor, o senhor está fazendo isso, isso e isso errado, que o senhor me ensinou que eu não deveria fazer. Ele disse para mim assim, a igreja é minha e eu faço o que eu quero. Eu disse, bem, se a igreja é sua, não é de Cristo, estou indo embora. Entende? Mas, assim, aí tu vai dizer, então tu foi lá e tu abriu a boca para toda a igreja. Não abri a boca para toda a igreja porque não era um pecado. Era uma divergência teológica do que ele tinha ensinado e não estava fazendo. Uma divergência teológica, não era pecado. Eu estou falando nesse caso, que eu estou falando a respeito do pastor aí, que tu tem que chegar e falar para ele, vamos dizer, o pastor está adulterando. Nós vamos pegar uma coisa bem pesada. O pastor tem um amante. E aí tu descobre o caso da amante, vai lá e conversa com o pastor e ele continua com o amante. Tu não pode deixar as pessoas indo nisso. Entende? É esse tipo de coisa que eu estou falando. Tu não sabe em que partes da vida que esse pecado está afetando, né? Porque a gente sabe que o pecado ele não anda sozinho, né? Sim. Uma pessoa que está fazendo um pecado desse tamanho, não é só esse pecado que ela está fazendo, tu não sabe como que está o relacionamento dela com Deus. Relacionamento com Deus, com a esposa. Ou, por exemplo, o pastor que ele é pastor e está batendo na esposa. Cara, por favor. Entende? Então, olha a situação. Então, assim, nós temos que ver. Então, assim, converse com alguém
a respeito disso. Se o teu pastor está fazendo alguma coisa errada, conversa com alguém a respeito disso. Então é isso. O homem seja sim, sim e não, não. O que fugir disso é maligno. O Luiz Mário tinha comentado que na 10ª vez sai no soco. A sétima. 6 vezes vai dar. Na 7ª tu bate nele. Tá louco? Não faz isso não. Teve lá no retiro, eu acho que o Luiz Mário estava no retiro último lá, que o pastor lá falou assim: eu vou soltar o leão que tem dentro de mim. Ou pedir para Deus assim: Senhor, me dá uns minutinhos aí que eu preciso dizer, como é que é? Como é que é? Vou deixar de ser crente uns minutinhos, vou bater no cara lá. Não é isso que nós temos que fazer, não. Nós temos que repreender a pessoa com amor, com muito amor. Então é isso, meus irmãos, que entre nós cristãos seja sim, sim, não, não. E nós que somos cristãos, seja sim, sim, não, não. Tanto no nosso trabalho, na igreja, seja na escola, cumprir todos os nossos compromissos. Se tu deve para alguém, cara, por favor, conversa com essa pessoa. Não seja caloteiro, cara. Caloteiro vai pro inferno, tá? Agora que eu aprendi essa frase, vou ficar usando ela pra tudo. Van Hooser diz que a igreja é a parábola que Jesus está contando para o mundo. Então, se tu está contando uma parábola caloteira, se tu está contando uma parábola mentirosa, não confiável, é isso que tu está dizendo que Deus está... Quando Deus tu fala que tu é de igreja, quando tu fala que tu serve a Deus e tu faz essas coisas, é isso que tu está passando de Deus. Tu está denegrindo, o nome de Deus. Tu está denegrindo, foi o que eu falei, tu está denegrindo o nome da igreja, tu está denegrindo o nome do templo e tu está denegrindo o nome de Deus. Sabe por que nós somos, as pessoas não acreditam em Deus? Porque nós não damos testemunho suficiente, entende? Nós nos dizemos cristão há 50 anos atrás, 30 anos atrás. Se tu chegasse na casa de alguém e dissesse assim, ó, eu sou crente, a pessoa te contratava. Hoje em dia, se tu disser que eu sou crente, a pessoa não confia mais em ti. Então, infelizmente, está ficando difícil. O cristão tem que ser... Quando a gente disser assim, eu sou cristão, cara, então tu pode entrar na minha casa, o cara vai deixar dinheiro em cima da mesa, o cara vai deixar... A gente vê a história de José, né? José e Potifar, que a mulher de Potifar quis ter um caso com ele disse assim, como é que eu vou fazer tamanho mal para o meu Deus? É isso que o cristão tem que ser. O cristão não pode fazer isso. O Mário falou que em Dionísio Cerqueira tinha um pastor que ele era violento em casa, batia na esposa e no filho, e uma vez o filho foi parar no hospital. Imagino que foi assim que descobriram, né? Imagino que triste chegar nesse ponto. Se alguém tivesse... Vai que alguém viu antes e podia ter evitado isso repreendendo. Vamos lá, isso aí, ó, vamos lá. Um irmão da igreja sabia que o pastor era violento e não falou nada. Tá, isso supondo. Nós estamos fazendo uma suposição, né? O pastor bate e tem um irmão da igreja que descobre e fica quietinho. Aí vamos lá. Aí um dia o pastor se emociona lá e bate com a cabeça da mulher, dá um soco na mulher, a mulher cai de cabeça no chão e morre. Sabe quem é o culpado? É tu que não falou. Então assim, nós somos responsáveis. Tem o Pequeno Príncipe, né? Nós somos responsáveis pelaquilo que cativamos. Nós somos responsáveis pelaquilo que passa na nossa volta. Então assim, a palavra de Deus diz para nós assim, ó, em Isaías, para nós terminar. Isaías fala para nós assim, se nós não fizermos as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ser julgados por Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que parar de ser falsos e cumprir de verdade a palavra de Deus. E se alguma coisa errada tiver, nós chamar a atenção. Mas com tudo, sempre, vamos lá. Se tu vê que tem um irmão teu que está fazendo alguma coisa errada e tu acha que tu tem que chamar a atenção, depois de 30 dias orando e jejuando, tu vai lá e chama a atenção dele. 30 dias orando e jejuando por esse irmão. Que aí Deus vai te revelar se é para te chamar a atenção dele ou de repente é tu que está com pensamentos errados. Tá olhando um cisco com a trava. Então assim, vamos lá. Quer chamar a atenção? Chama. Mas 30 dias de oração e jejum antes de chamar a atenção da pessoa. Amém?
Que nós possamos ser de verdade crentes que digam sim, sim e não, não. O Luiz Mário tá decepcionado aqui, que nem deu 2 horas ainda e já tá terminando. Não, hoje tá terminando. 1h15. Nossa, 1h15 já. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês verdadeiramente, que nossa palavra seja sim, sim, não, não, e nós possamos fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Faz uma oração para nós, não? Faço. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra, Pai. Obrigado porque Tu tem nos dado paixão pela Tua Palavra e por aprender ela. Amém. E que Tu possa nos dar cada vez mais fé, cada vez mais desejo pela Tua Palavra, pela Tua justiça e cada vez mais um relacionamento forte com o Teu Espírito. Ele que vai nos levar ao arrependimento, é Ele que vai nos levar a uma transformação de vida, que vai nos fazer falar a verdade, entender que nós não precisamos buscar subterfúgios para fazer a nossa palavra valer. Quando a gente tem a Ti, quando a gente tem a verdade, a nossa palavra vale por si só. Amém. Que nós possamos honrar Teu santo nome com as nossas palavras e com os nossos atos diariamente, deixar de ser hipócritas, deixar de ser mentirosos e nos tornar pessoas mais parecidas com Cristo. Que nós entregamos nas Tuas mãos essa semana até a próxima live do Sermão do Monte, e que nós possamos aprender ao longo dessa semana com as outras lives, com os cultos. Amém. E que Tu possa estar nos acompanhando nessa semana com verdade, nos ensinando a fazer as coisas da maneira que Tu quer. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade aqui, Pai, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Amanhã às 13h, amanhã às 13h30 lá na igreja nós temos a nossa quarta solidária. Se você quiser participar junto conosco lá, vai ser bem-vindo para servir aquelas pessoas que estão indo lá. Às 21h30 nós temos live de jovens. Quinta-feira às 20 horas nós temos o culto Encontro de Fé. Sexta-feira nós temos live sobre empreendedorismo com André Oliveira. Sábado, live às 21h30 também, live dos casais. Domingo às 18h30, culto. Segunda-feira às 21h30, live do Salmo 119. E terça-feira de novo nós estamos aqui no Sermão do Monte. Que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz.